Eu louvo a Deus porque a gente pode ter uma comissão financeira, ver como é complexa a situação na questão de você ter famílias e a nossa responsabilidade como igreja no envio dessas famílias, no cuidado delas, na manutenção, a questão financeira, saúde, enfim. A gente olhando para o Roger, para a Ludmila e sonhando com a África. E isso nos dá temor. E é tão importante quando Deus nos abençoa, nos capacita, nos traz recursos humanos, com uma comissão olhando todo, olhando, estando por trás, nos alertando. Fala, olha, temos que tomar cuidado com isso aqui, temos que andar por aqui, para que nós possamos ter segurança no todo. Isso é muito importante. É muito bom ter homens disponíveis, dispostos a fazer isso. Quero iniciar minha palavra de hoje falando sobre uma missionária, a minha missionária predileta. O nome dela é missionária Celina Augusto. Ela nasceu em Bauru em 1913. Foi morar em Bangu, depois do Rio de Janeiro, ali por causa dos pais, né, ainda jovem, acompanhou os pais ali em Bangu, Rio de Janeiro. E eu lembro dela contando que ela trabalhava ali em Bangu numa fábrica, Thales. E elas, para você ter uma ideia da precariedade, elas não tinham dinheiro para comprar um par de sapato para cada uma delas. Então, como irmãs, elas trabalhavam na mesma fábrica, então o que elas faziam? Elas punham uma faixa num pé e o outro pé elas calçavam o sapato. E a outra a mesma coisa, para que elas pudessem ir, trabalhar, voltar, mas só com um par de sapatos. Ela faleceu em 1992. Aí você deve estar se perguntando, escuta, qual foi o campo missionário que ela atuou? De fato, ela nunca chegou a ser uma missionária transcultural. Ela sempre teve um chamado muito forte de servir ao Senhor, de estar servindo Ele integralmente. Anos mais tarde, ela conheceu um seminarista, Leandro, portuguesinho. E de lá, então, ela casou-se com ele, o acompanhou no ministério ali em Manaus. Não teve um problema de saúde ali, uma área muito quente, e foi morar em Santos. Ali em Santos, ela acompanhou esse pastor por 25 anos no seu ministério. Professora de matemática, ela lecionou por anos ali no Colégio Canadá, em Santos. Lembro de falar com o pastor, Sérgio, aqui em São Paulo, e ele perguntou para mim, você é de onde? Eu falei, sou de Santos, né? Fala um pouco da sua família de lá. Eu falei assim, olha, a minha avó chama Celina Augusto. Ele olhou para mim e falou assim, sua avó deu aula para mim de matemática. E ela foi importante, predominante para mim, porque era a única pessoa crente que eu conhecia na escola. E ela me dava apoio, porque eu tinha uma pessoa com caráter, séria, dando aula para mim ali. Isso me sustentava a minha vida. Mas eu estou falando essa história porque eu creio que, apesar de todo o acompanhamento que ela deu ali para o marido dela, para o esposo, como pastor aqui da igreja, foi após a morte dele que eu creio que ela teve o maior empenho, a maior dependência, a maior suficiência do Senhor na sua vida. Os filhos cresceram, casaram, cada um tomou o seu caminho. E Celina, por onde ela passava, ela deixava uma marca de uma verdadeira serva, de uma verdadeira pessoa que serve a Cristo. Eu estou falando de servir num sentido bem abrangente, para que você perceba quantas possibilidades há de serviço. E ela pregava a palavra, ensinava a palavra, visitava pessoas. Lembro dela me chamar, então, eu lá com os meus 10 anos, e não querendo ir na igreja, já aquela questão, não vou na igreja, não quero, já posso decidir, enfim, né? E ela falou assim, filho, você aceita estudar comigo uma vez por semana só o Evangelho de João? Eu sentar com você e a gente ler um capítulo por semana? Eu disse, não, claro. E ela então ali sentou comigo, lendo o Evangelho, orando comigo. Ela tinha o servir como um estilo de vida, um verdadeiro estilo de vida. Ela foi para mim então o primeiro modelo que eu tive de uma pessoa que anda com Cristo e que mostrou que o servir implica levava ela a ser cada vez mais parecido com Jesus e cada vez mais dependente de Jesus. Andando com Jesus, eu aprendo no servir, na prática, o que Ele quer me ensinar, o que Ele quer ensinar para você e para mim, na prática, no servir, no dia a dia.
Peço para que você possa abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 30 a 44. Marcos 6, dos versículos 30 a 44. No servir eu tenho a oportunidade de superar os meus momentos de crise. Pensou nisso? Você passa por momentos de crise, das suas limitações, e é no servir que aquilo é quebrado, que é trabalhado. Quando eu reconheço as minhas limitações, eu posso buscar a suficiência em Cristo. No servir eu tiro o foco das minhas dores, e aí eu posso abrir o coração. Diante da minha impotência, diante dos desafios, posso buscar a capacitação do Senhor. Andando com Jesus, no servir, o que Ele quer me ensinar? Marcos 6, 30 a 34. Vou abrir a minha Bíblia aqui, enquanto você abre a sua aqui. Você pode acompanhar na tela ou na sua própria Bíblia. Vamos lá? Juntos? Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: Mestre, é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Andando com Cristo, nós estamos dentro da série ainda, conversando sobre Marcos. Eu não sei qual é o impacto que está sendo na sua vida. O que eu posso te dizer é que para mim tem sido um privilégio, um desafio muito grande acompanhar as pregações, dia de semana, olhar, ler Marcos. Isso tem impactado tanto de como o reino vem sobre a minha vida, como o reino vem influenciar e vem tratar a minha vida com o seu governo, o seu poder, a sua influência. O nosso tema de hoje é: andando com Jesus, eu aprendo que o servir me leva a ser cada vez mais parecido com Ele e cada vez mais dependente dEle. Andando com Jesus, eu aprendo que é no servir que Ele trata o meu e o seu coração. Em meio aos relacionamentos, Ele tira do meu eu, dos meus queixumes e das minhas reclamações. Algumas pessoas vêm à procura, por exemplo, de discipulado. E a gente conversando, conversa que, escuta, o discipulado não é alguma coisa formal somente, mas é algo que deve ser nos servir na prática, no dia a dia. Eu lembro quando a gente foi para Florianópolis, eu, a Maura e a Gabriela, ela pequena, e nós precisando de uma restauração ali na nossa família,
você não tenha dúvida. Onde tinha um lugar para servir, nós íamos. Precisa fazer um mutirão. Nós estávamos lá. Olha, uma reunião de oração. Opa, vamos juntos. Tem um encontro aqui. Estamos lá. Precisa arrumar a igreja, as cadeiras aqui, o salão. Estávamos mais cedo lá para arrumar todas as coisas. E nesse convívio do servir, você se relaciona com as pessoas, você abre o seu coração, você deixa que outras pessoas possam participar da sua vida. Estávamos conversando sábado de manhã no investimento da família, foi ótimo, excelente quem está participando. Falando sobre o conceito, a diferença do conceito e da prática. Olha, nós temos informação, nós temos aprendido muita coisa, mas o que temos colocado na prática? A nossa filosofia, por exemplo, como igreja, o CTM, Escola Bíblica, nós mudamos totalmente. Por quê? Porque é no convívio, no servir, na prática, é que a gente vai começar a colocar todos aqueles conceitos que temos aprendido, todas aquelas informações que temos recebido. Como Jesus faria? Como aplicar isso de fato? Nós vamos ver então 2 lições no servir com Jesus. A primeira é a identificação. Eu torno-me mais parecido com Ele, do jeitão dele, do seu foco, das suas prioridades. Na dependência, eu dependo cada vez mais dele, esvaziando-me de mim mesmo e buscando nele a capacitação. Vamos começar com a identificação. Bem, a nossa história, na realidade, não começa no versículo 30, mas começa lá no versículo 7 do capítulo 6. Se você olhar um pouquinho a sua Bíblia, um pouquinho lá para trás, você vê que Jesus, então, ele chama os 12 e dá uma comissão para eles, envia-os a uma missão de 2 em 2. E eles, então, vão ali, Jesus dá autoridade para eles, para que eles possam ensinar, expulsar demônios, enfim. No versículo 30, começando a nossa história, as 2 palavras-chave são retornaram e relataram. Os discípulos voltaram ali e relataram tudo quanto eles haviam feito e ensinado. Eu fico imaginando que os discípulos voltaram com uma grande euforia, uma grande alegria de todas as coisas que aconteceram, as pessoas, os episódios. Eu lembro um estágio que nós fizemos na Juvep, ali no Nordeste, e a Juvep pegou essa passagem como modelo. Então o que acontece? Você sai logo de manhãzinha e você sai a um estágio para ir para os sítios. O que são os sítios? Os lugares bem descampados ali, que ficam ali no Nordeste, mais para o sertão. E você então vai em cima de um caminhão, né? Como um pau de arara mesmo, você vai ali em cima, todos sobem, e a única coisa que você faz de manhã é tomar um café. Tapioca, banana, né, Leandro? Não sei se você chegou a fazer. Tapioca, banana, é só aquilo que tem de manhã. Aliás, você toma uma boa refeição. Só que você é desafiado a você sair até os sítios e você vai passar o dia nos sítios. E eles te dão só uma barrinha de cereal. O seu desafio qual é a orientação? Olha, vocês vão aos sítios, vocês vão falar com as pessoas, vocês vão ter contato com as famílias. Se oferecerem alguma coisa para vocês comerem, vocês aceitem. Porque se vocês não comerem nada, vocês não vão ter nenhuma alimentação no dia inteiro. E então nós fomos ali, eu e a Mauro e tal, e fazendo as visitas, nós chegamos à primeira visita, a segunda família, a terceira. Quando deu mais ou menos umas 10h30, 11 horas, uma família, a gente conversando, uma família virou para a gente e falou assim: vocês não querem comer alguma coisa? E a Mauro de prontidão falou assim: não, está muito cedo ainda, obrigado. Eu falei: nossa, nós vamos ficar o dia inteiro sem comer nada. E dito e feito, passou o dia, a terceira, a quarta casa, e nos constrangia, porque de fato eles não tinham nada para comer, para oferecer. Você sabe que o pessoal nordestino, eles são muito receptivos, e se eles não oferecem, porque eles não têm mesmo. Chegando lá pelas 5h30 da tarde, nós entramos no último sítio ali, e a pessoa ofereceu mel. Eu falei assim: olha, eu só tenho mel para oferecer para você. Eu adorei, porque eu sou abelha, urso e tal. A Mauro ficou em maus bocados, porque ela tem dificuldade de comer doce, e lógico, né? Ela falou: não, tudo bem, eu aceito e tal, mas foi a nossa refeição, só o mel às 5h30 da tarde. Bem, os discípulos então, eles voltaram nessa euforia, contando todas aquelas coisas, imagina. No versículo 31, Jesus então fala para os discípulos: escuta, vinde repousar um pouco, à parte, no deserto. O deserto aí não é um deserto como o deserto do Saara, enfim, um deserto, um lugar árido, mas um lugar distante, um lugar mais sossegado.
E o texto fala que eles não tinham nem tempo para comer. Você vê isso mesmo caracterizado no Evangelho em Marcos, quando a família de Jesus fica sabendo que eles estão ali na casa, em Cafarnaum, ali, Jesus, e eles não conseguem nem entrar e sair, eles não conseguem comer mais, ter tempo de refeição. E até a família julga Jesus, fala assim, olha, ele está fora de si. E os discípulos, essa era a realidade do ministério. E quando fala ali, iam e vinham, dá a ideia de uma continuidade que não tinha mais fim. Então a gente identifica aí que Jesus olhou para os discípulos e enxergou a sua humanidade, a sua limitação. Ele enxergou nos discípulos as suas deficiências emocionais, as suas deficiências físicas. E Jesus sabia o quanto era desgastante a questão de estar com as pessoas, de ouvir as pessoas, de dar atenção para as pessoas, mas quão era impactante e necessário isso. Eu mexi com a Fernanda aqui de manhã, e não é, como diz o Renato, não é nada inspirado, porque a Fernanda falou assim, puxa, o céu vai ser um lugar bem gostoso de descanso, a gente vai descansar. Eu não tenho essa ideia do céu, porque eu creio que o servir ao Senhor é dinâmico, é algo proveitoso, é algo gostoso. Em João, Jesus fala assim, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu não quero descansar não, gente, eu quero chegar na presença do Senhor lá, Senhor, quero estar com os anjos lá trabalhando, servindo, produzindo. Para mim foi muito impactante, por exemplo, da minha história como igreja, por exemplo, eu tinha aquela distância, né, do pastor da igreja, pregando no púlpito, né, aquela coisa cerimonial, e quando eu fui para Florianópolis, convivi, por exemplo, com o Renato, e ele domingo pregando, segunda-feira de manhã ele estava pintando a casa com a gente, e parecia que eu estava olhando um anjo, né? Eu olhava assim, o pastor está pintando a casa comigo, olha só. Mas isso foi quebrando meu coração. No servir, eu comecei então a ver a postura dele, ao caráter dele, como ele tratava. Era ali na prática, no dia a dia, que eu fui aprendendo, que eu fui absorvendo aquilo. Então, no 33, Marcos fala que, apesar de eles terem ido para um lugar distante, muitos, porém, reconheceram, a nossa terceira palavra-chave, reconheceram que os discípulos de Jesus estavam indo para lá. Parece que os comentaristas ali acham que Jesus e os discípulos, por estarem no mar, no barco, houve algum vento, alguma correnteza, e as pessoas, as multidões que vinham de todas as aldeias, conseguiram chegar primeiro ali para encontrar com Jesus e os discípulos. Eu fico imaginando que os discípulos devem, né, Luiz, devem ter olhado e falado assim, nossa, né? Sabe aquela expectativa? Puxa, agora é a minha hora de descanso, agora é a minha hora de folga. E quando chegou lá, a multidão toda, eu lembrei daquela época quando eu dava aula e conversava na sala dos professores, e você passava todo o tempo, né, aquela lida do semestre, e prova e tal, e aluno, né, todas aquelas salas e séries, né, quando chegava na época de férias, o professor ia para um lugar bem longe, né, pegava uma pousada lá longe e tal, né, aí você encontrava com ele depois das férias, falava assim, e aí, tudo bem? Eu falei, mais ou menos, por quê? Nossa, eu fui para uma pousada lá longe, quando eu estou lá na praia, sozinho, no deserto, eu ouço, professor, o senhor é aqui? Aí, eu creio que é a mesma, não é porque a gente não gosta dos alunos, né, mas é tão intenso, né? E eu creio que foi essa mesma expectativa ali de Jesus e os discípulos, né? Perdão, dos discípulos. Mas no versículo 34 diz que Jesus se compadeceu das multidões. A segunda identificação, então, é Jesus e as multidões, perdão. Mas, de fato, Jesus se compadeceu, porque Ele era o próprio Deus. Ele era o cumprimento da Escritura do próprio Deus. Olha só o que ele fala aqui no Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 23, lembra? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, Jesus. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu quero que você entenda o contexto ali. Da nossa pregação passada aqui que o Átila nos ministrou, Jesus então ele está ali na sua terra natal, e ali então, pela questão da frieza ali das pessoas, Jesus então só faz alguns milagres. Só que na sequência do texto, nesse ínterim aí que você tem, desse episódio até o nosso, o que acontece? João Batista é decapitado. O último profeta do Antigo Testamento foi morto. E para Jesus, ali, que era homem e Deus, era uma grande perda, era um grande companheiro de ministério, era um grande homem ali dando apoio, foi ele que abriu, que endireitou as veredas para o ministério de Jesus. E aquilo era uma grande perda. Mas Jesus, mesmo naquela dor, mesmo naquele momento, ele se compadece da multidão. Ele enxerga a multidão e ele vê o outro. Ele não olha para a sua dor, mas ele enxerga o outro. Isso me leva à terceira identificação. O meu constrangimento. Se Jesus, então, ele abre o coração, ele deixa a sua dor e enxerga o outro, eu olho para Jesus e falo assim, Jesus, eu quero o mesmo. Eu quero me identificar com o Senhor, para que eu possa me identificar com aquele próximo. Por exemplo, eu não tenho dúvida, irmãos, que o tempo que nós estamos vivendo hoje como igreja, um tempo de confrontação da palavra, de sermos abençoados, do ensino da palavra, não é mais nada menos do que a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque homens, estou falando dos presbíteros, o Heraldo, o Átila, o Luiz, o Renato Cobra, foram preparados. Se você tiver um tempo, e é importante que você faça isso, converse com um deles e pergunte para eles de algumas experiências, de algumas coisas que Deus fez e continua fazendo na vida deles. E você vai notar que esse tempo foi um tempo preparado pelo Senhor. Tudo que aconteceu na vida desses homens, hoje nós estamos aqui como igreja desfrutando. Porque são homens que quando nós temos um problema, um desafio como igreja, nós chamamos à mesa, olhamos e falamos assim, como você está enxergando isso? Como você vê isso? Você está vendo de alguma forma diferente? Como você enxerga isso? Só que depois de cada um ali olhando, nós paramos e falamos, escuta, será que nós estamos enxergando, mas será que Deus quer fazer alguma coisa diferente? Será que por mais que nós, com os nossos olhos humanos, a gente está enxergando isso aqui, mas será que Deus, Jesus, quer que nós enxerguemos uma outra coisa? E aí na dependência do Senhor, na identificação ali, nós buscamos ao Senhor, nós buscamos a sua vontade. Quanto mais você se identifica com Jesus, mais você cresce, mais você consegue servir com alegria. Quero te desafiar, por exemplo, no servir. Por exemplo, no culto aqui. Veja que exemplo prático e rápido para você, fácil. Chegue meia hora antes do culto. Não, 20, 15 minutos antes de cada culto. Em vez de você sentar no seu lugar, vá cumprimentar as pessoas. Olá, meu nome é Eduardo, qual é o seu nome? Você está há quanto tempo aqui na Borda? Você está aqui na Borda, você participa de uma classe, você participa de algum grupo pequeno, e se você fizer isso, você vai estar dando em direção ao outro. Isso constrange a pessoa. E a pessoa fala assim, puxa, ele veio falar comigo. Ele me deu atenção, ele me deu ouvido, ele quis saber um pouco mais de mim. Isso vai fazer um grande impacto, vai fazer uma grande diferença na vida da pessoa. Andando com Jesus, eu aprendo que é no servir que me leva cada vez a ser mais parecido com Ele e cada vez mais dependente dEle. Vamos falar um pouco sobre a dependência. Bem, você conhece a continuidade do texto. A tarde caiu, os discípulos então se aproximaram de Jesus, alertando que já era tarde e que aquelas pessoas precisavam ir embora. Eles falaram, despede-os, Senhor, para que passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, eles possam comprar alguma coisa para si. Mas Jesus surpreende os discípulos, ordenando que eles dessem de comer à multidão. 200 denários de pão para dar a eles o que comer, foi a resposta dos discípulos.
Para você ter uma ideia de quanto que vale, ou quanto valia um denário valia um salário de um dia de um trabalhador. Ou seja, para comprar aquela porção de pães para toda aquela multidão, eles precisariam trabalhar 200 dias seguidos. O que vocês têm? Perguntou Jesus. 5 pães e 2 peixes, mestre. Jesus então ordenou que todos se assentassem, de grupos de 100, 100, 50 e 50. E dando graças a Deus, partiu os pães, deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram. Diz o texto que todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos de pães junto com os peixes. Eram 5.000 homens, mas só os homens, porque os judeus ali só contavam os homens. Imagine então as mulheres e crianças ali, a multidão não era. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: não se engane, você tem aí a multiplicação dos pães, os milagres. O foco desse texto não são as multidões. O foco desse texto são os discípulos. O que Jesus queria mostrar para os discípulos? Qual era a lição que ele queria mostrar para os discípulos? E ali você seguindo um pouco no texto, se você parar no 44, você não vai ter o final da história. Mas se você for até os 52 na sua Bíblia, do mesmo capítulo 6, você vai ver que Marcos escreve o seguinte. Ele fala da história ali, Jesus despede a multidão, vai para um lugar solitário para orar, e os discípulos vão para o mar. Jesus então, ao anoitecer, ele desce e vai andando sobre as águas para encontrar os discípulos. Os discípulos apavoraram ali, apavorados com aquela situação. Jesus falou assim: não temam. Mas Marcos escreve o seguinte: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Endurecido, um coração calejado, insensível, petrificado. Essa era a condição dos discípulos. Mas eu quero falar com vocês o seguinte: o que está por trás disso? O que está por trás desse coração petrificado? Qual era o problema dos discípulos? Qual é o seu problema e o meu problema quando a gente fica com o coração petrificado? Vamos ver. O problema é uma coisa aparente, alguma coisa que a gente nota que está sendo externado ali. Primeiro problema, eles haviam feito e ensinado. Vê como é sutil. Quando eles voltam e retornam para falar com Jesus, eles haviam feito e ensinado. Segundo problema, eles estavam carregados de individualismo e exclusividade. Despede-os, disse eles. Eles comprem para si o que comer. Aquilo não era problema meu mesmo, é problema deles, Senhor, não é problema meu. Estavam ali, não, a gente quer exclusividade, agora é o nosso tempo com o Senhor, a gente não quer dividir Jesus com ninguém. Não, é o individualismo, é o meu eu que impera. Os discípulos só enxergavam as suas limitações e os seus interesses. Agora vamos ver o que eles estavam afirmando internamente, o que eles estavam afirmando no coração deles. Jesus, eu posso. Jesus, eu consigo. Eu faço isso. Pode deixar que eu providencio isso. É tão sutil isso na nossa mente. Por exemplo, eu noto isso, por exemplo, na minha mente, quando, por exemplo, eu prego aqui, eu faço alguma coisa, trabalho, e aí eu penso na minha mente: puxa, deu certo, Sérgio, joia, né? E aí acontece alguma coisa na semana, e Jesus toca no meu coração: você está soberbo, você está orgulhoso. E aí eu aprendendo, vendo isso, eu vejo: Senhor, obrigado porque o Senhor está trabalhando no meu coração, e é isso mesmo, eu preciso dar um passo atrás e reconhecer que é o Senhor que está capacitando, é o Senhor que está realizando. Qual outro problema dos discípulos? Eu não quero comprometimento, eu não quero andar mais com as multidões, eu não quero, isso vai me dar, vou ter que gastar tempo, vou ter que gastar do meu dinheiro, não, eu não quero compromisso. O que mais eles estavam falando no coração? Isso é impossível.
Sabe quando você olha para a situação e você com seus olhos humanos, deturpados, limitados, você fala, não, essa situação, não, o quê? Enviar o Roger e a Ludmilla para a África com o dólar do jeito que está? Impossível, Jesus, esquece, vamos deixar eles aqui. E aí a gente para e fala assim, escuta, impossível para nós, na nossa limitação, mas o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer operar? Interessante que os discípulos, a pregação dos discípulos era arrependam-se, mudem a mente. Só que Jesus então olha para eles e fala assim, olha, vocês estão pregando para que as pessoas se arrependam, para que essas pessoas possam enxergar de forma diferente, mas vocês continuam enxergando também da mesma forma. Ali, os fariseus, por exemplo, os escribas, buscavam ali a religiosidade, alguma coisa aparente, e não estavam buscando uma transformação interna, alguma coisa do coração. E Jesus, então, fala para aqueles homens, ali no começo do Evangelho de Marcos, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Como Jesus ia pegar homens, tarefeiros, pescadores de homens, aliás, tarefeiros, pescadores ali, e transformar aquelas pessoas em pessoas que olhavam para pessoas, que gastavam tempo com pessoas. A primeira pessoa que me chamou a atenção foi o Luiz aqui, para aquela questão que os discípulos ali, quando Jesus foi chamá-los, eles estavam consertando as redes. E essa mesma palavrinha ali no original, se você for fazer uma pesquisa ali no Novo Testamento, é a mesma palavra usada ali por Paulo e ali nas cartas de Paulo, como o transformar. Quando Deus precisa transformar o nosso coração. E Jesus então chama aqueles discípulos para que no servir eles possam aprender, não a ter uma vida vazia, uma vida aparente, mas transformá-los de homens tarefeiros, pescadores de peixes ali, de verdadeiros pescadores de homens, que investem em pessoas, que olham o reino, olham todas as situações com os olhos abertos para o reino. A dependência. Eu aprendo no servir, que o servir, eu aprendo com Jesus, andando com Jesus, que o servir me leva à dependência. Agora é interessante que quando Jesus então, Ele toma a frente da minha vida, Ele pode fazer por mim. E quando eu aprendo essa lição, eu vou levar pessoas a ser dependentes, não de mim, não de pessoas, mas eu vou levar pessoas a serem dependentes também de Jesus. E esse é um grande risco para nós, porque a nossa tendência, o que massageia nosso ego é, puxa, não, eu quero que essa pessoa seja dependente de mim. Sempre vem a perguntar para mim o que ela precisa fazer. O que a Bíblia diz? O que eu devo fazer ou não devo fazer? Mas o verdadeiro discípulo, aquele que anda com Jesus, aquele que aprende no servir, ele vai depender do Senhor. E vai levar pessoas a serem dependentes de Jesus também. Por isso que nós estamos insistindo, estude a palavra conosco, venha ao CTM, frequente pequenos grupos, para que você não fique dependente de ninguém, mas vocês juntos possam buscar a palavra, entender, amadurecer, se aprofundar na palavra, para que você possa discernir com o Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? Qual é o passo que eu devo dar? Duas lições, então, no servir com Jesus. A primeira, identificação. Jesus se identifica com as pessoas. O foco dele são as pessoas, a transformação nas pessoas. Eu também tenho isso. Eu sou constrangido por esse amor de Cristo. E eu também me levo a identificar com pessoas, a gastar o meu tempo com as pessoas. Não na atividade, mas na pessoa. A outra lição, então, a dependência. O servir me leva a depender de Cristo, que Ele me capacite, que Ele possa me realizar. Andando com Jesus, eu aprendo que o servir me leva a ser cada vez mais parecido com Ele e cada vez mais dependente dEle. Vamos orar? Senhor, a gente te agradece, Senhor, por tão grande privilégio que a gente tem tido como igreja, de poder estudar a Tua Palavra, entendê-la, Senhor, e principalmente, ó Deus,
a ganhar discernimento do Senhor, em como aplicá-la na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, eu te peço por cada um que está aqui, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo também. Senhor, nos ajuda, Senhor, para que andando com o Senhor, a gente possa nos servir, aprender que nós devemos cada vez mais ser parecidos com o Senhor, imitar o Senhor, ser mais íntimos do Senhor. E nos servir também, aprender que nós devemos depender do Senhor totalmente. Senhor, purifica a nossa vida, nos capacita para isso, Senhor, porque nós queremos andar de forma legítima com o Senhor, de forma transparente com o Senhor. Em nome de Jesus, faz isso, ó Deus, em nome de Jesus, amém.